Você já pensou que a sua voz é um dos instrumentos mais poderosos que você tem? Alguém alguma vez já te ensinou a usá-la de verdade? Nesse vídeo eu vou te ajudar a trazer impacto para ela. A forma como você fala não é só o reflexo de quem você é, ela molda como que as pessoas percebem você. Mas aqui está o segredo. A voz que você tem hoje, ela não é fixa. Ela é uma combinação de comportamentos e esses comportamentos podem ser modificados, ampliados, de repente ajustados. Imagine isso, você recebe um piano com 88 teclas, mas você só usa 3 ou 4. Parece um desperdício, não é? Então a maioria de nós faz isso com a voz. A gente fica preso às mesmas notas, o mesmo ritmo, e às vezes, sem perceber, a gente soa como uma gravação que está em loop. Sabe aquela coisa que não para? Mas com alguns pequenos ajustes, você pode transformar sua comunicação e criar conexões muito mais fortes e autênticas. Então vamos explorar isso juntos, em 5 fundamentos que podem mudar a forma com que você usa a sua voz. Então, o primeiro ponto importante é o ritmo da tua fala. Quando você fala no mesmo ritmo o tempo inteiro, as pessoas elas vão perdendo o interesse. É como uma música que nunca muda o tom. A variação no ritmo da fala traz emoção e atenção. Por exemplo, quando você acelera, transmite paixão. E quando você desacelera, parece profundo, reflexivo, mesmo que seja algo simples. O segundo ponto é o volume que você fala. O volume ele comunica confiança. Falar baixinho pode fazer você parecer hesitante ou às vezes inseguro. Sabe aquelas pessoas que ficam falando assim? Imagine alguém apresentando uma ideia incrível, mas em um tom tão baixo que ninguém presta atenção. O famosa, sabe, tipo aquela coisa, aquelas pessoas que falam para dentro. Então, aumente o volume da sua voz para um nível 5, numa escala de 1 a 10. Faz toda a diferença. Não é, mas Ed, eu vou ter que gritar. Não, projetar a voz para que ela preencha o espaço e transmita a autoridade que você quer. Terceiro ponto, a melodia da fala. Por que você consegue lembrar de uma letra de uma música, mas não lembra o parágrafo de um livro? Porque a música ela tem melodia. E a melodia é mais fácil de gravar na nossa memória de longa duração. Então basta lembrar aquele professor do cursinho, por exemplo, do pré-vestibular lá, que fazia músicas para te ajudar a decorar a fórmula de Bhaskara, por exemplo. O mesmo vale para a sua fala. Use variação de tom. Pense na sua voz como um piano. Experimente as teclas mais graves, as mais agudas e tudo que há entre elas. Então, uma fala com melodia prende atenção e desperta emoções. E pode ficar tranquilo, eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouquinho, você já vai entender como é que isso funciona. Quarto ponto, a emoção na tonalidade. A sua expressão facial influencia diretamente o tom da sua voz. Um leve sorriso, mais ou menos como eu estou fazendo, por exemplo, faz sua voz soar mais amigável. Por outro lado, uma expressão mais neutra cria uma tonalidade mais neutra, muitas vezes percebida como desinteressada ou às vezes apática. Então use a sua expressão facial como controle remoto da emoção na hora da sua comunicação. Então, se você quiser, pause esse vídeo por um segundinho e repita a mesma frase com um sorriso no rosto. Sabe? E faça isso com, sei lá, uma cara de bravo. Você vai lá, faça isso, teste e perceba a diferença. Depois me conte aqui nos comentários. Se você quer desenvolver essa habilidade, faça exercícios com um lápis atravessado na boca por alguns minutos, né? Então, aqui não tem um lápis, uma caneta, mas tem uma faquinha, ó. Então eu consigo ir falando para ir treinando essa gesticulação do meu rosto, a gesticulação da fala, da boca. Então, antes de fazer uma reunião, por exemplo, fazer os alongamentos dos músculos, fazer careta, abrir. Isso começa a soltar as suas expressões faciais. Quinto ponto, as pausas. E por último, não menos importante, as pausas. Elas são subestimadas, mas elas são extremamente poderosas. Inclusive, fiz um vídeo só sobre isso no canal. Confere lá, chama O Poder das Pausas. Então, quando você faz uma pausa, dá tempo para o teu ouvinte processar o que você falou, o que foi dito. É como um momento de suspense num filme. Então vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão e de repente vem a informação. Isso aumenta o impacto das palavras, isso vai multiplicando esse impacto. Então experimente fazer isso. Fale algo importante e pare. Você vai ver a diferença. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso.
eu vou te contar um segredo. Só que, ó, esse segredo tem que ficar entre a gente, só pra galera aqui do YouTube, beleza? Vou contar um segredo, ó. Agora o que aconteceu com você? Você falou assim, e aí, qual que é o segredo? Conta aí o segredo do YouTube. Tá vendo? O que aconteceu? A minha pausa ganhou a sua atenção. Então isso é uma arte, você pode usar isso também em momentos estratégicos dentro do teu processo de comunicação. Agora vamos para um exercício prático aqui, tá? Vamos transformando a nossa voz. Então agora vamos colocar isso em prática. Você vai escolher algumas músicas variadas e uma história que você goste de contar. Pega uma história feliz, uma história legal aí, o dia que você casou, passou no vestibular, aniversário, qualquer coisa legal. Algo curto, de uns 2 minutos mais ou menos, tá bom? Escolha 3 músicas muito diferentes. Umas mais agudas, que tipo são mais rápidas, outra mais grave, umas mais lentas, outra mais rápida. Depois eu quero que você conte a mesma história 3 vezes. Cada uma seguindo o ritmo, o tom, o volume de cada música. Então, se possível, grave a sua voz, né? E depois ouça novamente para você ver as diferenças. Esse é um exercício super legal, prático, dá para você fazer inclusive no carro. Muitas vezes eu coloco músicas diferentes no carro e vou conversando com a minha esposa naquele ritmo daquela música. Então a música de repente tem um determinado ritmo, eu vou batendo papo com ela, só que eu sei o que eu estou fazendo, eu estou me colocando no ritmo daquela música. É um exercício super simples e gostoso de fazer. Eu não consigo colocar aqui uma música por causa dos direitos autorais aqui do YouTube, mas eu vou fazer um exemplo aqui para você com a seguinte frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então essa é uma frase de Albert Einstein e ele é um guia para todos os nossos estudos e para todos os nossos alunos nas nossas formações, porque ela sempre incentiva a gente a ampliar os nossos conhecimentos e saber que sempre é possível aprender mais. Então eu vou fazer ela de 3 formas diferentes. Então, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado original. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado original. E a terceira, a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu estado original. Tá vendo? Mudei o ritmo, mudei o volume, mudei a velocidade. Então assim eu vou treinando o poder da minha fala. Como eu vou variando esses tons, volumes, ritmos. Então, pequenas mudanças já fazem muita diferença, porque isso chama a atenção das pessoas. Claro que aqui a gente está treinando os extremos. No nosso dia a dia, nas nossas conversas, reuniões, você não precisa ser tão exagerado. Mas esse treino é importante para irmos acostumando o nosso cérebro e a nossa voz nas nuances, potências que elas podem alcançar. Repita esse exercício regularmente e veja como que a sua comunicação ela vai começar a evoluir. Faça agora, não deixe esse exercício passar somente para, entendi o que é. 3 minutinhos de prática, pode ser aqui, pode ser no carro, sabe? Então, quando você começa a treinar isso, você vai perceber que você vai alcançar níveis muito maiores de impacto na hora que você está se comunicando. Olha só, lembre-se, variar a sua fala não é sobre ser alguém que você não é sobre explorar o potencial total do instrumento que você já possui. Sua voz é como uma peça de arte em construção. Ao ajustar esses comportamentos, você pode criar uma versão muito mais autêntica e poderosa de si mesmo. E se você está se perguntando, mas Ed, será que isso funciona? A resposta é absolutamente que sim. Grandes líderes, palestrantes, comunicadores usam exatamente essas técnicas para cativar as suas audiências e transmitir as suas ideias com muita força, com muita precisão. E como uma dica bônus, eu vou deixar aqui uma indicação de filme, caso você não tenha assistido ainda. Ou se você quiser rever com esse olhar que a gente está falando, é O Discurso do Rei. É um filme baseado em fatos reais e com ótimos atores. E agora me diga, o que você vai fazer para transformar a sua comunicação? Comece a treinar hoje mesmo e veja como sua voz pode abrir portas que antes pareciam fechadas para você. E antes de terminar aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Cada semana eu trago ferramentas como essa para ajudar você a se comunicar melhor, conquistar mais e se conectar de forma muito mais profunda com as pessoas ao seu redor. Então clica no botão aqui de inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntos explorar o poder da sua voz. Até o próximo vídeo.